Olá, estamos aqui no Podpolis e hoje nós vamos conversar com a empreendedora e mestranda em administração pública e a vereadora mais votada de Três Rios, Bia Bogossian. Olá, eu sou o João Stefanello. Eu sou o Rafa. Você está no Podpolis. Qualquer lugar é lugar para falar de política e hoje vamos conversar com Bia Bogossian. Bem-vinda! E para começar, pergunto, por que política? Meninos, obrigada ao convite primeiro. Já adorei o nome do podcast, Podpolis. A gente tem uns projetos lá parecidos também em Três Rios, que é de levar debate público para... A gente tem um projeto que chama Ágora Triense, que é justamente de levar o tema da política para qualquer lugar. Estamos aí começando com um tema quente, então, do porquê da política, que eu acho curioso, inclusive, como é que todo político deve ter uma resposta bonitinha para isso. E na prática a gente vê os porquês muito deturpados. Exato. Né? Mas é até engraçado porque eu já refleti muito sobre isso, assim, porque as pessoas sempre fazem essa pergunta. E aí eu já respondi ela de formas diferentes, assim, porque eu acho que a gente tem vários propósitos que trazem a gente para os nossos caminhos profissionais, sejam na política ou em outros. Mas eu acho que a política, o que me guiou para estar hoje na política, é o entendimento de que as políticas públicas são a maior ferramenta de transformação da população. É clichê? É. Mas é um pensamento de que a gente, enquanto indivíduo, a gente pode encontrar um morador de rua, uma pessoa que precise da nossa ajuda e se prontificar para ajudar e fazer alguma coisa para transformar a vida daquela pessoa. Só que, enquanto gestores públicos, né, a gente pode fazer políticas que transformam a vida da população, né? Então, é um pouco também, tem uma coisa meio ambiciosa até, acho que megalomaníaca, e aí até aproveito o espaço que vocês já me falaram aqui, que é para refletir fora dos padrões de conversa política, que eu acho que para entrar na política também tem que ser um pouco doido, sabe? E aí, assim, nessa minha resposta vem um pouco disso já também, assim, é um desejo de transformar, de deixar legado, sabe? Vamos falar sobre isso também. Pois é, essa semana eu estava conversando com um amigo falando sobre será que na vida a gente tem que querer tanto ser extraordinário ou ser ordinário, né? Ser parte da engrenagem que move a sociedade. E a gente, acho que para estar na política tem que ter um pouquinho também de querer ser extraordinário, porque senão, assim, a política pede isso, sabe? Pede esse lado um pouco mais sonhador, assim. Que bom ouvir isso, né? E ver esse engajamento, que nem sempre é o caminho mais fácil, né? Na verdade, não é o caminho mais lógico, né? Tivemos alguns convidados e convidadas que falaram que não é o sonho das pessoas, às vezes não é esse sonho, né, de ser político, trabalhar numa prefeitura, trabalhar numa assembleia, numa câmara, são vários outros sonhos que não passam pela política, né? Então, trazendo um pouco aí para sua realidade super mega jovem, né? E como atrair, né? Como atrair jovens, né? Principalmente, assim, e na verdade todo mundo, né? Assim, um engajamento, né? Um entendimento da importância da política, né? Assim, hoje a moda é muitas vezes falar, eu odeio política. Não vamos falar disso que a gente vai brigar. Mas né? você acha Então, que ainda tá nessa moda? Olha, nessas eleições, assim, eu vi muito isso, Ainda, né? né? Assim, eu vi muito na sua biografia, né? A palavra afeto, né? Então, assim, como transformar, né, a política num lugar mais afetuoso pro diálogo, pro debate. Sim. Como você disse, o meu slogan, assim, da minha comunicação é o afeto revolucionário. Isso veio muito até, me lembro até uma outra frase daquele filme Extraordinário, não sei se vocês sabem, que eles falam, tem uma frase linda que fala, entre ter razão e ser gentil, escolha ser gentil. Sim. E acho que a gente precisava levar mais isso a sério na política, sabe? Porque a gente quer sempre a razão. Sim. E tem hora que tem uma parte certa de um lado e outra parte de outro, sabe? Puxando, por exemplo, eu estava vindo para cá ouvindo o podcast Foro de Teresina, eles estavam falando já sobre a questão do orçamento secreto, né? Agora o STF está aí decidindo, constitucionalidade, toda a questão em relação a isso. E aí eles estavam debatendo ali que a questão da emenda do relator, ela pode ser não secreta e uma coisa justa, só que com transparência. Então, aí você vê, assim, muda toda a perspectiva do debate. Assim, hoje, a forma que é um orçamento secreto. Mas há como ter a emenda do relator sem ser secreta, sabe? Com certeza. Então, só que aí as pessoas vão querer polarizar. Agora, precisa acabar com a emenda do relator para acabar com o estigma do orçamento secreto, sabe? Então, assim, indo um pouco além aqui, viajando, mas trazendo para o que a gente estava falando.
às vezes é muito importante ser gentil, né? Lembrar do afeto. Na vida, né? Isso, Pois né? é. Então, assim, a política também é a nossa vida, né? Pois é. Senão Muito. fica só nessa briga, né? E como esclarecer, talvez, um pouco isso também, assim, né? Assim, vivendo, né, como vereadora, né? Você já tem aí um caminho, né? Então, como levar isso para a prática? Eu acho que aqui é um espaço para a gente pensar e levar para os nossos ouvintes e espectadores, né? Essas questões, Sim. mas trazer um pouco para a prática, assim. A gente sabe que a prática, às vezes, ela é dura, né? Assim, Sim. ela nos... Enfim... eu tenho essa ideia maravilhosa, eu acho que isso vai dar muito certo, mas aí a prática às vezes assusta, né? Assim, é diferente daquilo que a gente idealiza, né? Então, Sim, como, super. né, eu gostei dessa questão que você trouxe, né? De às vezes, vamos simplificar, né? Vamos fazer o simples, fazer bem feito, né? Assim, não vamos mudar o mundo de uma hora para outra, mas vamos seguir em movimento, assim. Então, seguindo um pouco nessa linha, assim, não sei como você pensa sobre isso. Não tem resposta certa, né? Não tem assim, claro. mas é uma reflexão da prática Sim, mesmo, né? Sim. Eu acho que o que eu penso enquanto você foi dizendo isso também é que a gente precisa trazer muitas pessoas para as cidades, né? No fim das contas, a gente debate os candidatos a presidente, até a prefeito também, mas muito de uma forma muito só daquela pessoa, do estereótipo da pessoa. E a política mesmo municipal fica de lado, sabe? Assim, e aí agora, né, puxando o gancho do que a gente estava falando do orçamento secreto, por exemplo, a gente está votando lá em Três Rios e todos os municípios estão votando o orçamento dos seus municípios, como vai ser gasto o nosso dinheiro no ano que vem, em cada cidade. E a gente se discute muito pouco sobre isso, né? Muito. E é onde está chegando a ponta, sabe? É o dinheiro que vai mais para o BS, ou para a escola, ou para assistência social, ou para obra que... sabe, pode ser populista ou não, ou pode ser... Então, assim, a gente tem que avaliar isso, esse orçamento junto, né? Aí, na prática, como vereadora, eu tento fazer projetos que a gente traz mais a população para esse dia a dia, assim. Então, agora, por exemplo, a gente lançou o orçamento aberto. Já que está nesse debate todo, a gente botou em gráficos num cavalete, foi para as ruas mostrar para as pessoas, realmente, foi assim para feira, sabe? Onde vai estar mais cheio. Eu vi essa imagem, tá nas suas redes sociais. Tá. Aí botei no meio da feira lá um cavalete com esse gráfico falando, pessoal, aqui, dinheiro nosso tá indo pra lá, o que vocês acham, sabe? De fato aproximando, né? Realmente sim. aproximando, né? A questão econômica de orçamento é uma questão que realmente acaba sendo lúdica para as pessoas, no sentido de estar muito longe, né? Da realidade das pessoas. Elas precisam saber do orçamento da cidade, Três Rios, Rio de Janeiro e tudo mais, mas elas não se informam sobre isso, né? Às vezes fica numa guerra política, realmente, do xingamento, da baixaria, do sensacionalismo, e essa parte do orçamento, que parabéns pela iniciativa aí, que é muito importante, de trazer isso para a população civil, né? Para o eleitor médio e tal. Às vezes acaba que o debate vai para um caminho, né, da audiência, né? Do show, né? Assim, às vezes, né, essa questão orçamentária, a questão, né, de projeto, um pouco chato, às vezes, o jeito que se traz, né? Assim, então, essa ideia de levar um cavalete para conversar com as pessoas, talvez, né, tirar dúvidas ou aproximar, é muito válida, né? Estratégias que são simples, né? Sim. Assim, e que eu imagino que tenha tido um bom resultado, assim, né? Então, como, né, um questionamento que a gente tem feito aqui, como aproximar a população, né, que vive também uma vida difícil e dura, né, assim, né, grande parte da população, né? Então, como fazer que as pessoas preparem e pensem, né, na política, porque o ônibus lotado, né, às vezes a falta de dinheiro para pagar os boletos, né, tudo isso é resultado da política também, né, assim, então como aproximar, né, a política de uma maneira que as pessoas tenham esse entendimento de que eu preciso dedicar, e não é fazer uma tese, é realmente dedicar uns minutos do meu dia, talvez, para conseguir acompanhar, assim, de novo, a realidade, né, às vezes vem assim com uma onda e nos engole, né, assim, total, então é bonito, né, ter ideias, mas assim, também na prática, né, assim, como você enfrenta esses desafios, né, do dia a dia também, assim, para aproximar a população que vive na luta para vencer na vida, né, luta para sobreviver, né. Eu tô até um pouco monotemática de orçamento, então se eu ficar falando muito disso, vocês me puxem para outro assunto. Mas agora, por exemplo, a gente abriu um edital de emenda participativa. E aí, como assim, né? Cada vereador tem as emendas impositivas que tem que dizer para onde vai parte do dinheiro. E aí a gente resolveu fazer isso de forma participativa. Então, nessa hora, por exemplo, é um momento em que, e aí bem pop mesmo, assim, eu ligo, eu mando um WhatsApp, falo, pessoal, aqui, inscrevam projetos, para o pessoal que tem projetos sociais na cidade, sabe? Ou para os feirantes, ou para
pro grupo, uma união dos guardas municipais, sabe? Para se unirem. Então, a gente aciona as associações, assim, nesses momentos. Tem engraçado, né? Vocês comentaram agora que estavam conversando com o Pedro Duarte, que é vereador aqui na capital, e a gente tem uma diferença muito grande, eu acho, da política das capitais do interior. O interior tende a ser muito mais próximo, naturalmente, da vida das pessoas, assim. A gente estava passando uma semana lá em São Paulo, no curso do Renova BR, 100 políticos, vereadores, prefeitos, vice. E aí eu tava lá com o Pedro, a gente no domingo tava voltando, vindo embora. E aí tava caindo um temporal no Rio, aqui na capital. E aí eu, Pedro, meu Deus do céu, tá tudo bem? Estão te mandando aí coisa que caiu árvore em cima da casa de alguém, sabe? Essas coisas. Aí ele, não. Aí eu falei, que isso? Meu celular enche quando chove em 3 dias, já é igual esse síndico da cidade, sabe? Sim. Aí ele, não, aqui até não tem tanto isso, assim, as pessoas já mandam pro 746, né, que é aqui... Sim, uma organização, né, já é um pouco mais sistematizado, porque como é uma grande cidade, não é, às vezes, o contato ali no WhatsApp do vereador. E prós e contras, né, às vezes a gente tem uma coisa mais próxima ali, dá um calor melhor de estar me ajudando, tipo, a gente tá se ajudando ali no interior, uma coisa mais acolhedora, mas por outro lado mais amadora também, né? Até a gente falou sobre isso, acho que é um bom momento de perguntar, né, do entendimento que a população também tem sobre o papel de cada, né, cada cargo político, né, cada espaço político, falamos disso, né? Pois é, falta até esse conhecimento da população em relação a saber o que cobrar, de quem cobrar, realmente, tipo assim, nos diga um pouco sobre o papel do vereador, como é que funciona a lógica, assim, o mecanismo do vereador. Muitas vezes fica essa imagem mesmo de que é o síndico, né? E na verdade tem outras, né? Assim, Exato, claro que faz parte total. do show, mas é uma fiscalização, né? Assim, é um outro debate também Sim, pois é. que às vezes até isso, né? Assim, falando um pouco, né, dessa participação, né, das pessoas, do entendimento, né? Vou trazer a reflexão que tá no meu coração, assim, que é o que eu tenho vivido hoje em relação a isso. Estamos aqui para isso. Eu entrei no mandato uma visão muito sistemáticazinha e técnica em relação a isso, sabe? Então, se me perguntassem, se viessem me falar disso da árvore, eu falava, é na secretaria tal, não é a vereadora que cuida disso. Tentando educar, assim, de uma maneira... Exato. E aí é curioso porque eu tô numa transição de entender que a gente tem que viver essa transição junto, que não adianta ter um mandato, sabe? Não adianta ser rude em relação a isso. Se fechar, talvez. A política real que acontece ali, sabe? E, ao mesmo tempo, não se render a isso de maneira populista, sabe? E usar disso de maneira assistencialista também, que eu acho bem absurdo, assim, a gente vê mandatos, e aí vê aqui na capital também, que são dependentes disso, né? O voto claramente está ali em conseguir a cesta básica ou... Vamos falar sobre isso, já vou engatar esse tema, né? Assim, como você lida com essa situação, assim, como você se entende, de novo, super jovem, mas ao mesmo tempo tentando fugir dessa rotina usada por muitos políticos, que é, né, o imediatismo. Eu vou fazer uma obra que é bonito, é justo, né? Precisa-se de muitas obras, mas assim, eu vou fazer uma obra porque isso vai deixar, né, ali meu nome belíssimo na praça. Eu vou fazer, né, uma rua e esquece, talvez, de procurar projetos que de fato mudem a vida das pessoas de verdade, né? Total. E nós vamos falar também, você falou muito do orçamento, está falando, vamos falar muito da educação aqui, né? Uma bandeira enorme que a gente tem aqui no nosso espaço, que a educação, né, sempre está ali na boca dos políticos, mas na prática não é um investimento que é sempre lembrado, porque é uma coisa que demora, né? Às vezes uma geração, né? Ou assim, 5, 10, 15... Não é o tempo de um mandato que tu resolve a educação de uma cidade, de um estado, de um país. Então, como fugir, como você mesmo pensa nisso para não cair nessa armadilha? Eu acho, ou nessa estratégia, porque às vezes isso é pensado, mas às vezes o dia a dia, né? Ali o espaço te leva para isso, né? Então é um exercício também de autocobrança, né, cuidado para não cair nesse lugar, né? E lembrar e ficar com o que se deseja de verdade, assim, no horizonte. Sim. Tentando responder um pouco da pergunta anterior e essa junto, assim, engatando. Primeiro, voltando nas funções de um vereador e uma vereadora, né? Se resume as 3 funções de legislar, fiscalizar e representar, né? Que é uma função mais ampla e genérica, assim. Mas legislar, para começar, né? A gente protocola, vota, aprova ou reprova leis, etc. Então, é uma coisa que as pessoas mais entendem, acho que é mais clara, assim, evidente do que o vereador faz.
E aí tem também um debate, a gente pode entrar em cada um deles, né? A questão de legislar, assim, tem todo um debate de quantas leis inúteis que existem, engavetadas, e aí leis que são autorizativas só, então o vereador faz uma lei que é só para autorizando o prefeito a fazer isso, só para poder agradar a população. Já fui super crítica a isso, a gente até entendo também momentos que são necessários, são mecanismos que a gente tem que usar, sabe? Para pressionar determinada pauta. E aí fiscalizar, que é uma das funções de fato mais importantes, eu acho, disparado, porque a gente está ali para isso, para ser a voz da população e ver o que está sendo feito de maneira correta ou não. E não só erros, né, mas também prioridades. E aí cada mandato representa determinadas pautas e prioridades. E aí a gente entra numa grande questão que é a independência dos mandatos, né? E hoje eu entendo muito, assim, mesmo assim, quem é base de governo, quem é oposição, mas hoje eu sou uma vereadora independente, não me coloco como nem base nem oposição. Quando eu concordo, acho pertinente, eu vou estar junto para apoiar o projeto, mas quando eu discordo, sou realmente muito firme em me colocar naquela frente daquela luta. E aí puxo essa resposta para a educação. A gente vê na prática como é que a educação está muito longe do que a gente gostaria. O nosso debate gira muito em torno nos municípios de salário dos professores, e que é uma pauta muito importante, tem que ser mais valorizado. Não é à toa que a gente ainda tem que ficar tão focado só nessa discussão, porque os profissionais se sentem desvalorizados e eles focam nisso. E aí, agora, né, e Rafa está formando administração pública, não sei se você teve contato em algum momento com esse livro, que chama País Mal Educado, que ele analisa políticas públicas de educação, assim. E até eu tenho vontade de vir candidata a prefeita em algum momento, até brinco que esse livro, assim, deu base, eu já rascunhei uma parte de um plano de governo para a educação. Adorei a sugestão, eu vou ler. Você vai amar, você vai amar. Leia. E aí ele traz muito casos, tipo, lá no Ceará, né, e Sobral, que é um grande case de educação no Brasil e tal. Sim. E aí a gente vê que são várias atitudes simples, por vezes, mas de administração pública, que tem que ser bem feitas, organizadas, planejadas, com acompanhamento técnico, etc. Então, assim, por exemplo, nesse livro ela fala de o professor substituto fixo. Uma coisa super simples, gente, que resolveria tantos problemas, sabe, de escolas, ainda mais, né, a gente vê ainda mais capital, assim, que tem mais dinâmica, mais difícil de atender. E aí os professores que às vezes faltam e as crianças em escola pública sofrem muito mais com isso, né? Uma diferença que a gente vê evidente, que escolas privadas não têm essas dificuldades no dia a dia. Então, a gente tem soluções possíveis bem simples, né? E que precisam ser colocadas como prioridade. Mas aí passa pelo que você falou, a gente fazer política pensando a longo prazo. Não fazer uma política imediatista, que é para atender uma demanda do seu eleitorado agora, porque tem eleição daqui a 2 anos. O que né? é desafiador, né? Desafiador, e volta a pergunta de novo para você falar da avaliação, né? Da fiscalização. Como é que a Bia se fiscaliza, digamos assim, aí com você mesmo, para evitar às vezes cair nisso. Assim, como você se autoavalia, digamos assim, né? Exato, porque a gente acaba esquecendo um pouco disso, né? Às vezes, assim, né? De se olhar, parar. E aí você falou que reflete bastante, né? Assim, isso é bom, assim, porque, de novo, né? A gente fala muito e tem muitas boas ideias e boas reflexões, mas às vezes a prática e o dia a dia nos engolem, né? Então, assim, como a Bia, né, sai desse lugar de excelência, às vezes, Vossa Excelência, e vem pra cá, né, pra Bia mesmo, e manter realmente a essência, né? Porque, como a gente falou, o caminho, às vezes, convida para esquecer um pouco do longo prazo e pensar na eleição, próxima eleição, que é justo, também faz parte, porque, né, também é parte do trabalho. Mas como equilibrar essas questões, né, assim, para não perder, assim, a essência de quem somos, na verdade, né, do que a gente busca de verdade. Eu vou começar essa resposta até de uma maneira um pouco mais polêmica, assim, sem medir muito as palavras. Eu acho que essa eleição mostrou pra gente, muita gente que pensou em política pública de maneira muito responsável, embasada, sistêmica, baseadas em evidências e dados, se ferrando nas eleições, sabe? Um deles foi um dos meus maiores parceiros na política, que eu apoiei para candidato a deputado federal, Ferreirinha. Ferreirinha tá fazendo um trabalho incrível enquanto secretário de Educação aqui no Rio. Foi o primeiro município a retomar as aulas pós-pandemia em segurança e enfrentando e voltando, de fato, no momento que tinha que voltar às aulas, sabe? Sem manter fechado só para agradar uma classe X e Y, sabe? Dentre várias outras ações. E a gente viu o Ferreirinha, a gente viu o Calero, que, poxa, tem também trabalhos incríveis, um diplomata, um cara super preparado e que está lá, inclusive, combatendo e sendo muito firme na fiscalização no governo Bolsonaro.
não eleitos, sabe? Mas, por outro lado, tem gente que ainda dá esperança, assim. Então, a gente vê a Tabata, que foi reeleita bem votada. Então, falando um pouquinho dessa minha bolha que eu vivo, trazendo só a bolha desses jovens que a gente vê que vieram na pegada renovação. Eu vou aproveitar, então, só para esse ganchinho, para falar dessa hipocrisia, não dos políticos, né? Assim, mas do nosso lado, da população, que fala, às vezes, muito, né? Eu quero educação de qualidade, eu quero isso, eu quero aquilo, mas na prática não se dá o trabalho, né, de pesquisar, de acompanhar, de sair da polêmica e ir para dados, para embasamento, para a gente preparada. Então, assim, como, né, assim, do nosso lado, como eleitores, né, sair desse lugar da hipocrisia, né, de querer resultados a curto prazo, né, querer gente que brilhe na polêmica, né, assim, porque é exatamente isso. Você trouxe ótimos exemplos aqui e como, né, assim, a gente mudar isso? É cultural, né, é humano, né, a hipocrisia humana que está em todos nós, assim, né, porque a gente joga muito pro outro, né, a responsabilidade, mas, assim, essas pessoas estão lá, as boas e as ruins, por nossa culpa, né, ou por outras questões também que envolvem também problemas profundos, né, mas muito por nossa culpa, né, ou responsabilidade, digamos assim, né. Então, como trazer isso, né, jogando aqui, agora tem um momento aí, jogando para a população, assim, sabe, a responsabilidade de participar, né, é nossa, né, pessoal, também não é só de vocês, políticos, Total. né. Eu acho que a solução para isso passa por essa descriminalização da política. E aí acho que esse nosso movimento de renovação tem um meia-culpa nisso, assim, criminalizar a política pública que tem que ser feita, sabe? Então, quando a gente fala em assistencialismo, dá-se a entender que a cesta básica, ela é também errada, como se o político né, que faz um trabalho de assistência social bem feito fosse 100% populista e errado naquilo que Tá faz. comprando voto com cesta básica, Pois né? Não é isso. Existe o populismo exacerbado ali, deturpado. Existe a política de assistencialista que é super necessária e importante, sabe? Então, assim, eu acho que passa pra gente entender como a gente vai conciliar esses nossos valores sem perder os nossos valores, sabe? Mas, ao mesmo tempo, fazer política pública de verdade e que isso mantém também nos espaços de poder, porque é isso, assim, a população ainda precisa ver a política pública chegando na casa dela, sabe? Então, é isso, por isso não criminalizar, eu critiquei aqui o nosso lado como eleitores, mas é claro que a gente vive também vendo muitos exemplos, geralmente o que dá mais notícias são exemplos negativos, muitas vezes, né? Então, assim, a gente acaba ficando descrente, né? E às vezes a gente, vou participar, e aí acaba fazendo alguma participação e depois vê que, putz, essa pessoa que eu apoiei não era muito legal. Então, assim, a gente também vive de exemplos negativos, né? Então, trazer os positivos, né? Trazer esse espaço, né? De que é possível, assim, é desafiador, mas é possível, né? Então, assim, também eu passo por esse outro lado, né? Eu falei aqui da nossa responsabilidade, mas, assim, volto para a educação, mas volto também para essa questão cultural e do quanto nós somos, ainda assim, a ignorância da política, né? Assim, também a gente fala um pouco do... Como eu vou exigir que alguém preste atenção na política se essa pessoa não tem tanto até um entendimento e assim isso às vezes é interessante para o político populista ou mau caráter, digamos assim. Eu não quero um candidato, um eleitor que me critique, que me questione. Eu quero um eleitor que vote em mim, dando meu show, né? E assim. Tem muito disso. Exato. Então assim, exato. Então assim, eu chamei aqui a responsabilidade para nós eleitores, mas assim também é tudo interligado, obviamente, né? Assim, tem muito político interessado nessa ignorância eleitoral, ignorância política, porque é mais fácil né? É mais fácil, né? Assim, então, fala um pouco sobre isso, assim, né? Assim, como mudar, assim, pouco sobre isso tudo. Se vira aí nos 30. Mas é reflexão, não tem certo e errado, mas é pra gente... Faustão vai aparecer daí, se vira nos 30. Mas é que são temas, né, que tudo se conversa ali, né, eu acho. Então, assim, as questões são profundas, né? São, assim, bastante. A gente tem um tempinho aí pra refletir, mas dá teu show. Eu acho que passa por isso tudo, assim, que a gente vem falando, mas acreditar também e a gente entender, às vezes ter paciência, porque eu acho que a gente, enquanto jovem, a gente tem pressa, e que bom também, porque isso faz com que a gente faça as coisas de maneira acelerada para poder gerar mudança mais rápido e que bom, necessário também. Mas, em partes, a gente entender que é a longo prazo. Então, assim, quando a gente entende que a mudança
do entendimento da população, de que a política assistencialista não é tudo, né? Que é necessário entender a política como um todo. A gente entende que a base para a mudança disso é na educação. E a educação é a longo prazo. Então, é a gente ter paciência e entrar. Aí eu acho que entra também a grande questão, se jogar. Se a gente quer mudar, se candidatar, sabe, participar. Então, participar mesmo, se acompanhar sempre, ter disciplina em acompanhar, né? Porque senão é como você disse, assim, a gente milita num momento ali só pra dizer que postei, botei no story aqui. Falei, dei meu show, mas eu acho que essa coisa do longo prazo é quase pra vida, né? E assim, a gente vai amadurecendo e vai percebendo que a construção de, né, seja o que for, com solidez, é muito a longo prazo, né? Assim, claro que na juventude isso fica ainda quase uma disputa ali, né? Eu quero para amanhã, mas para ter isso que você quer, tem que ter um investimento de energia, né? De várias coisas para conseguir chegar nesse lugar, né? Sim. E aí, você também falando um pouco, né, desse espaço político, né? Assim, como é que você vê o desejo de alguém que quer participar mais, mas vê um universo completamente, às vezes, né, sem espaço, né? Porque a gente pode falar um pouco, né, de partidos, né, independente de qual partido, mas assim, o quão simples, né, é ou não é entrar no universo político, né? Porque se pegar, assim, as pessoas eleitas, tirando cargos executivos, vamos para o Congresso Nacional. É muita gente ali que está em família política, que tem uma história, que já está aí há 50 mil anos na política, que, né, usa ali a máquina realmente para ficar nesse universo. Então, de novo, trazendo para a prática, né, um desejo de mudança. Não é fácil, e aí trago uma perspectiva importante da gente falar sempre, que é a dificuldade ainda maior de mulheres e pessoas negras. Boa. Né? E aí eu fui eleita depois de 74 anos sem uma mulher vereadora no município. Então imaginem isso, assim, esse vácuo, né? Que susto, assim, que absurdo que era, né? E aí eu comecei minha participação política com 16 anos. Quando eu tirei título de eleitora, eu resolvi começar a frequentar as sessões da Câmara para ver quem me representava, né? Ver o que está acontecendo lá, o que estão votando. Né? Sentiu falta, né, de se identificar ali no meio. Eu falei, bom, se eu quero saber, eu vou para lá. E aí eu comecei, de fato, a frequentar sessões que hoje eu frequento, né, por parte do quórum, ali, como vereadora, às terças e quintas. E aí, olha que curioso, assim, eu lembro que eu cheguei a ouvir do meu pai falar assim, vai ficar indo lá pra Câmara, só tem homem, sabe? Então, olha... Você acha que tá mudando essa realidade? No meu município mudou drasticamente em 2020. Porque eu fui eleita junto com mais 3 vereadoras. Você foi a vereadora mulher mais eleita de 3 Fui a mais votada. Mais votada, exatamente. E fui a mais votada do ano também. Legal. Tinha sido a segunda, o outro foi cassado, então virei a mais votada. A ideia é que isso se multiplique, né? Assim, que isso não vire assim que isso não vire assim um exemplo do tipo, eu sou a única mulher, ou somos um grupo de mulheres depois de 70. Isso tem que ser normal. Tem que ser uma realidade, uma rotina. Pois é. Então, eu tenho uma amigona, por exemplo, que é a Isa Vicente, vereadora em Macaé. Ela é a única vereadora mulher, né? Sabe? Lá tem mais vereadores até do que 3 rios. Então, uma cidade maior. E você acha que em uma cidade de interior isso é mais perceptível? Essa ausência da figura feminina ali? Talvez a dificuldade seja maior. Porque acaba que tendo, né, mais uma quantidade, a gente aumenta a representatividade. Sim. Mas vejo, assim, várias cidades vizinhas que hoje não têm vereadores também, sabe? Sim. Areal, por exemplo, uma cidade já teve no mandato anterior, hoje não tem nenhuma mulher, sabe? Então, uma realidade comum. Minha cidade nunca teve uma prefeita mulher. Sabe, assim como várias outras cidades da região, várias cidades do Brasil, né? O caminho, digamos, para essa mudança, para também não virar uma... Assim, eu sou sempre a favor, né, do equilíbrio, né? Eu sei que às vezes as coisas precisam ser um pouco mais incisivas, né? Mas assim, como não virar uma... Não guerra, mas assim, ser uma coisa que aconteça e que todo mundo entenda isso, né? Para não virar uma disputa. Não, eu sou mulher, eu preciso estar aqui. Assim, né? Uma coisa orgânica e natural e constante, né? Assim, você acha que tem algum caminho para isso ou não? De fato, a gente tem que bater o pé na porta e vai ter hora que vai tem ter um que pouco bater, né? Eu gosto de ouvir isso, né, assim, né, como mulher, assim, isso é uma coisa que só você pode nos responder aqui hoje. Eu acho que vai ter hora que a gente vai ter que bater, chegar com o pé na porta, ou vai ter que reforçar o tom de voz, porque senão não é respeitada. Mas, assim, a gente tem que buscar esses espaços nos partidos, os partidos estão cada vez mais conscientes, né? A gente vê como é que até a questão de cota de candidata, pergunto, por exemplo. Você acha que é genuína essa mudança? Você sente que é genuína? Assim, ou caminha para
ser genuíno, Não realmente é uma que imposição. as pessoas querem. Às vezes a cota, por exemplo, obriga para que os homens pensem que e busquem mulheres candidatas. Então, assim, eu vim candidata em 2016, com 19 anos. E eu lembro que vários políticos me procuravam para cumprir a cota de candidatas mulheres, sabe? Você vê no olho, assim, conversando no Zero olho preocupação se você de fato ia ser eleito, se tinha Total, propostas, assim, vamos total. cumprir a cota, É. vamos resolver esse Projeto. Uma resolver menina esse problema, vamos jovem resolver que esse doida problema. que quer ser candidata, bota Vamos ela no colocar ela nomeado. ali, Resolve o problema Sabe? logo. empurrou né? ela pra É. frente. E aí eu fui batalhando para não ser enxergada como cota, para Entendi. ser uma candidata forte. Tanto é que agora, em 2020, foi a mais votada do município. Meu partido não me enxergava como a mais forte, sabe? Então, assim, a gente... É uma luta que vai ser árdua, né? Pois é, E para como negros as ainda pessoas maior. sentirem parte disso, né? Assim, por exemplo, você está falando um pouco da sua trajetória, né? Assim, Sim. como as pessoas podem... É um exemplo, né, também Participar, aqui. aí entrar. Então, por exemplo, partido. A gente pode ativar os partidos, né? As frentes femininas, negras, as militâncias de cada grupo, assim, partidária. É um caminho interessante. As pessoas, às vezes, acham que é mais distante do que elas imaginam, sabe? Então, pô, um partido, acha que tá ali distante. É uma coisa muito estruturada que você não pode entrar. A verdade é que, na maioria das vezes, os partidos estão soltos ali, eles estão precisando de alguém para pegar e ativar as áreas, sabe? Falo isso realmente, eu tenho 7 anos de PSB. Eu brinco até que eu tô mais tempo que o Mink. O Mink tem mais do que eu tenho de vida de mandato, né? Mas por acaso eu entrei no PSB antes dele. E aí, desde que eu tô no PSB, eu vejo como é que, assim, depende realmente de entrar ali com boa vontade e fazer acontecer, sabe? Simplesmente daquilo. Então, há espaço para tal, sabe? Se eu quisesse, teria conseguido mobilizar mais partido, porque não é meu foco. Mas acho que são iniciativas, assim, então, grupos. Aí trago até a experiência, assim, DCE, participar desses movimentos universitários, políticos. Acho que isso traz muita conscientização política numa fase que a gente passa, que é muito importante para isso, né? Para conscientização, dentre outros movimentos, assim, no geral. Acho que não tem fórmula, Sim, sabe? É claro, participar claro. de grupos da sociedade. Claro, mesmo. sabe que um exemplo muito falado aqui, né, foi essa questão de ter em quem se inspirar, né? Ter quem admirar e pensar, nossa, essa pessoa parece comigo, né? Assim, seja, né, eu posso também fazer parte disso, né? Assim, eu vi agora você falar um pouco disso, né? Outros convidados falaram sobre isso também. Então, assim, a importância de ver exemplos, né? Assim, ver pessoas para se inspirar, né? Porque eu acho que, assim, você falou 70 anos, né? Que não tinha uma mulher ali naquele espaço. Se inspirar em quem? Claro que hoje em dia o mundo possibilita olhar as cidades, né? Outros lugares, mas, assim, acho que isso foi muito falado aqui, né? A inspiração, né? A identificação ali. Então, acho que isso é um caminho, né? Que precisa ser mantido, né? Não pode ser exceção, né? Sim. Vou trazer um exemplo da minha vida para refletir como é que o que você está falando é muito verdade, assim, quando a gente tem um exemplo, a gente fica mais com o pé no chão, mais tranquila. Eu não tenho um exemplo, por exemplo, de mulher, eu não conheço, assim, não sei se existe, de uma mulher que esteve como prefeita, num cargo, assim, executivo, grande, ou governadora, e foi mãe ao mesmo tempo. Eu conheço zilhões de homens que tiveram filho num mandato, num governo, sabe? Pois é, conciliar os dois papéis deve ser uma situação, né, enfim, desafiadora. Pois é, uma mulher pode ser prefeita e ter filho, não pode? O homem pode, né? Pois um monte de homem já foi pai durante um governo, sabe? Você vê Curioso, como são, no mínimo, curioso, né? Pra gente não entrar na questão do machismo de toda Pois essa é. questão, porque realmente, né, esse questionamento passa pelas mulheres, né, também, Sim, né? sim. Assim, Total. os outros candidatos homens não vivem isso porque a sociedade não cobra isso, não enxerga isso. Então a gente vê que tem muita bagagem, muita discussão anterior, às vezes, ao espaço político para entender, né, os porquês, né? Ou tentar compreender os porquês de estarmos onde estamos hoje como sociedade, né? Bia, você é a vereadora mais jovem do Centro-Sul Fluminense, né? Foi eleita mais jovem. Como engajar os jovens na política? Porque estão muito descrentes, estão muito... No sentido não participar da política ativamente, como é o seu caso, ser uma candidata, mas olhando como eleitor mesmo, como eu me engajo na política, como um jovem entra de cabeça na política de forma mais racional, pensando em projetos, pensando em orçamento, como você falou, pensando no papel da mulher, enfim, das minorias, como engajar esse jovem? A rede social ajuda isso? Como você lida com a rede social? Como é que você atrai esse público jovem para a luta política? Tá.
Rede social ajuda, sim, eu acho, mas a gente está cada vez mais aprendendo a lidar com ela, né? Sim. Porque a gente não pode cair nisso que a gente falou, de achar que por ter compartilhei isso aqui no story, fiz minha parte, né? Acho que esse pensamento que todos nós temos, tá? Vou falar assim, eu tenho, assim, às vezes... E a sociedade em que a gente está inserida cobra a gente disso. Ainda mais com o mandato, por exemplo, eu já me vi em vários momentos que as pessoas falaram, posta um negócio falando sobre isso. E eu falava, mas minha opinião é... Vocês já até imaginam, sabe? Se eu tenho que falar de tudo, me sinto, às vezes, um veículo de comunicação, sabe? Mas, ao mesmo tempo, se você é líder e você inspira pelo que você faz e no espaço que você ocupa, você tem, sim, que mostrar seu posicionamento, sabe? Então, tem um lado de responsabilidade que, às vezes, de fora do mandato, e aí trazendo a juventude, participando, tem mais liberdade para tal, né? E que bom, assim. Então, aproveitar isso... Buscar quem representa a gente hoje. Então, resgatando a Bia lá de 16 anos que foi na Câmara buscar um representante, é isso, a gente encontrar quem é o vereador, a vereadora que me representa, o prefeito hoje está numa política próxima do que eu acredito ser o melhor para a cidade ou não, que deputados também parecem estar distantes, mas não, sabe? E aí que bom das redes sociais, mandar, acompanhar se está tendo uma votação e tal, então, pô, pressionar o deputado, vota como, sabe? Eu super vejo isso, sabe? Se alguém... E raramente alguém vem perguntar como eu vou votar alguma coisa, sabe? Eu queria que as pessoas viessem perguntar mais. Então, fica aí uma questão, assim. E a gente, enquanto jovem, pode aproveitar os espaços, desde o jovem lá na escola até na faculdade, onde for, né? Enquanto grupos de jovens unidos, gerar mais debate e questionar, levar isso para o parlamento, para a academia, né? Para esses espaços, assim. E vem cá, a produção me falou que você é empreendedora também. A produção, 50 funcionários, gente. Falou que você é empreendedora e da Tudubal, é assim que fala? Tudubal, que é aquele bolinho de arroz taiwanês, Taiwan, né? E, enfim, como é que o empreendedorismo te influencia na Bia política, assim? Como é que é essa relação? Você consegue extrair alguma coisa do empreendedorismo na sua vida política? Como é que funciona essa correlação, assim? Com certeza. Eu acho que o principal aprendizado que eu tenho enquanto empreendedora que eu levo para a política é até o senso de responsabilidade, meio que aquela coisa, o senso de dono, assim, se a gente não pegar e fizer acontecer agora. E aí eu entro numa das minhas principais bandeiras, que eu vejo como é que é um valor para mim, porque está presente na minha empresa e na minha atuação enquanto vereadora, que é a sustentabilidade. E aí, quando a gente fala em sustentabilidade, fazendo um paralelo à Bia empreendedora e à Bia vereadora, a gente pensa no equilíbrio financeiro da empresa, né, o equilíbrio fiscal do município, então as contas, né, em equilíbrio, paralelo a um desenvolvimento ambiental e social em harmonia, né? Então é o famoso tripé da sustentabilidade ali. Então, quando a gente fala hoje em sustentabilidade, eu acho que a gente conquistou um espaço até recente, acho que bem recente, assim, eu sinto até uma diferença de 2 anos para cá até, sim, como que antes a gente falava, ainda tinha muito aquele preconceito de eco-chato, sabe? Converso muito disso com o Mink, por exemplo, que é deputado estadual, já foi ministro do meio ambiente, né? Acho que o Mink já sofreu muito mais com aquela imagem do ali, que só fala de meio ambiente, sabe? Aí ele quebra essa árvore. Sim. E não, o Mink reflorestou, né, zilhões, nem não sei dizer o impacto do trabalho dele, mas sim, fato que ele fez um trabalho que vai fazer com que a gente tenha uma comunidade mais próspera, né? Ambientalmente falando, pelo caminho, mas que essa sustentabilidade seja ampla, assim. Então, é entender que a economia verde hoje é a economia do futuro, assim, que se a gente não pensar, né, no futuro de fato sustentável, a gente não está pensando numa política pública da nossa geração, sabe? Acho que não seria geração milênio entrando na política. E aí, trago isso como empreendedora, sabe? Então, tem uma parada, por exemplo, já compartilhando, que para mim é o meu projeto xodózinho do mandato, que é de neutralização da poluição do mandato. Eu fiz um mapeamento de toda a poluição da Câmara. Então, tipo assim, desde gasolina que usa no carro da Câmara até o papel impresso, lixo, tudo que a gente usa, todo o lixo, toda a poluição em geral. A gente mapeou, viu o quanto de emissão de CO2 é feita por ano, e a gente vai neutralizar isso, compensar ambientalmente via reflorestamento. Então, quarta-feira agora, por exemplo, a gente vai plantar 100 árvores num lugar. Cada hora a gente vai fazendo esse plantio. E você acha que o tema sustentabilidade, você que tem a vivência ali de vereadora, de quem fez campanha e tudo mais,
a sustentabilidade é um tema que tem um apelo muito grande do eleitorado? Ou você acha que é mais economia? Como é que funciona, assim, essa percepção? Você acha que a galera se engaja muito quando você fala sobre sustentabilidade nas redes? Como é que é essa... Se engaja, mas acho que não é um nicho que é... vamos dizer, tem nicho que dá voto, né? Sim. Não é isso, não. Eu acho que entendi. meio ambiente não é um nicho que dá voto. Sim. Eu acho que a sustentabilidade tem sido tratada com mais responsabilidade. Sim, ok. aí isso eu vejo... Quando eu falo sobre, eu vejo que as pessoas aderem mais e entendem a relevância. Não tem mais essa pessoa que vem julgar como... Tem um ou outro, né? Que fala assim, mas por que não tá falando de tal coisa? Tá falando do esgoto, tá falando do Sempre esgoto. estão julgando. Porra. O pessoal tá sempre atento para dar uma Impressionante, julgadinha. né? Exato. Até falando, né? Puxando também um pouco para esse lado, o equilíbrio. O equilíbrio, né, na vida mesmo, na vida da Bia. Como é que você lida com o equilíbrio? Porque você fala, às vezes eu me sinto, né, uma máquina de notícias ali, né, um veículo, e claro, você está como vereadora e você não sai do seu trabalho e esquece que você é vereadora, obviamente, né, a vida segue, senão não são coisas separadas. Sim. Mas ao mesmo tempo você é um ser humano, né, somos seres humanos, as pessoas esquecem que o político às vezes, né, é uma pessoa, sente, né, tem qualidades e defeitos. Então, como é que você lida com esse equilíbrio, né, para a vida, assim, né, humanamente falando, porque é muito fácil esquecer. Né? Nós mesmos esquecer e as pessoas, né, apontar. Né? Eu vi a Bia numa festa. Pode, vereador, tá numa festa? Sabe, eu tô pô, esse horário da manhã eu tô andando na rua, mas não tem que estar lá. Né? Sem acompanhar o todo, esquecendo que somos seres humanos. Sim. Terapia. Haja terapia, porque o equilíbrio é uma busca constante, assim, não sei dizer hoje se eu atinjo esse equilíbrio. Não, na verdade, sei dizer, não atinjo. Porque eu vejo como é que às vezes é muito tóxico mesmo, assim. Então, aí a gente perde espontaneidade de redes, por exemplo, porque a população cobra um estereótipo, como se tivesse que não ficar numa festa até tarde, por exemplo. E aí nessa você deixa, às vezes, até de compartilhar a tua verdade, quem você é ali, sabe? E isso, ainda mais a gente, enquanto político jovem, acho que tem que saber muito bem como lidar com isso nessa fase. Porque senão, se a gente ficar se mascarando, a gente pode se perder em quem a gente é, sabe? Então, eu faço muita questão de me encontrar o tempo todo nesse caminho, assim. E aí, ser a Bia família, estar com a minha família na hora que tiver que estar também. Entender esses limites, assim. Não é fácil, nem um pouco mesmo. Eu acho que, na verdade, é um dos maiores desafios, assim. Humanos, né? Então, o político também vive isso, né? Pois é, e assim, porque eu acho que a política dimensiona muito as coisas. E aí, até minha terapeuta um dia, eu falei assim, cara, será que eu fico achando que tudo, pra mim, tá uma dimensão maior? E, na verdade, todo mundo tá vivendo isso, ok? Aí ela falou, sim, todo mundo vive, só que a questão da política é que, assim... Você não tá, às vezes, sendo só criticada pelas pessoas que estão trabalhando com você e você vai lidar com elas ali. É uma crítica em público também. A figura pública passa muito por isso, né? Assim, acho que são questões humanas que envolvem todos nós, né? Assim, então, nosso trabalho, digamos, num hospital, né? No escritório. Exato. Vivemos isso, né? Esses julgamentos, essas observações, né? Essas cobranças. Mas quando você se expõe, né? E tem essa coragem, né? Porque eu acho que realmente se expor é uma coragem. Hoje em dia é muito mais fácil ficar ali, né? Seja anônimo ou não, mas jogando uma crítica, você acaba abrindo muito mais, né? O alcance, né? Das suas atitudes, né? Assim, então, né? É uma reflexão para lembrar, né? Sempre, assim. E aí aproveito para engatar na questão, você falou da família, né? De como você lida com a escuta também, assim, né? Como você... Porque, como falamos redes sociais, e isso acaba trazendo muito pro eu, né? Assim, todo mundo hoje com o seu celular ali tá brilhando, né? A minha audiência são 10 pessoas, essas 10 pessoas estão me aplaudindo, então eu vou brilhar. Então, assim, como a escuta, né? Eu tenho trazido esse tema aqui porque senão a gente acaba esquecendo de ouvir o outro, genuinamente o outro, assim, né? E isso é uma coisa, principalmente na política, muito importante, né? Então, quais são as suas, digamos assim, os seus exercícios ou as suas atitudes para, de fato, ouvir o outro, ouvir, né, o eleitor ou, de fato, os seus amigos e familiar? Como é que você se coloca nesse lugar de escuta, não só de fala? Sim, então, eu tenho uma coisa que me guia, assim, desde o início do mandato, porque eu fui eleita como a mais votada do município, eleita depois de 74 anos, toda essa coisa histórica, assim. Cheguei com o pé na porta, brigando com a Câmara inteira, inclusive discordando de um monte de coisa. Fui traída na eleição da mesa diretora. Eu cheguei com confusão do cão, assim. Então, isso fez com que a cidade toda me conhecesse praticamente, exagerando, óbvio, não, mas, tipo, muita gente me conhecesse.
e muitos elogios, assim, não fui inflada ali de forma egóica, positivamente no início. E aí, logo depois, ainda muito no início, teve uma enchente pesada no dia 10 de janeiro, ou seja, tinha 10 dias de mandato. E aí eu fui linchada de que eu devia ter ido para entregar a cesta básica, não sei onde, devia ter feito aquilo, enquanto que eu estava articulando para já conseguir grande parte do que eu consegui hoje, tenho muito orgulho de dizer, assim, maquinário do governo do estado, que foi desassorear o lago, os córregos, que hoje fazem com que, se Deus quiser, nesse período de chuva, agora a gente não vai passar por enchentes graves. E eu já estava fazendo isso e a população me cobrou outra coisa, assim. E aí eu fui, ao mesmo tempo, muito elogiada e linchada, sabe? Então eu cheguei, assim, no início do mandato. E aí pra lidar com aquilo, eu comecei a repetir meio que um mantra pra mim mesmo, que a gente vai ouvir muita crítica, muito elogio, e eu não tenho que inflar nada, nem positiva nem negativamente com essas coisas. E aí entra a escuta. A minha escuta mais ativa, mais atenciosa e que vai moldar minhas atitudes, vem de determinados grupos, pessoas que eu sei quem são, sabe? Então, minha família, são meus amigos, assim, são pessoas que trabalham comigo, que eu seleciono para escutar, assim, a população, mas, tipo, de forma organizada, não para sair ouvindo, sabe, tudo, cada comentário num post mudar o meu humor, sabe? É bonito pra caramba falando, assim, na prática não é fácil. Óbvio que tem um dia que eu vou ver um comentário e vou ficar mal, sabe? Sim. Mas, assim, é lembrar que aquilo não é... Aquela pessoa não vai moldar, né? Aquilo o que não eu é acho. tudo, né? Exatamente, a gente tem nossa Nem vaidade, nosso ego, nem né? negativa, nem positivamente. Exatamente. E aí, nem inflar, assim. E aí né, essas pessoas, digamos, que estão ao seu lado, assim, como você seleciona também, assim, né? Falando agora, voltando pro trabalho, né? Pra estar realmente ali, né? Porque eu acho que o cordão dos puxa-sacos estão sempre prontos pra estar ali. Arrasou, me dá um emprego então, me arrasou. Mas como é que você escolhe, talvez, né? Assim, não sei se você escolhe a palavra certa, mas assim, como é que são essas pessoas que estão ali? Como é que você chegou nelas? Assim, a importância de construir juntos, né? Porque sozinho a gente não faz absolutamente nada, né? Então, como é que é um pouco assim... Cara, eu tenho um orgulho de dizer que a gente fez um processo seletivo, primeiro processo seletivo de assessores de gabinete da Câmara de Três Rios. Então, eu tenho 3 pessoas hoje que são do gabinete comigo, super qualificadas, sabe? É um time, assim, como nunca visto, de qualificação profissional. Os profissionais concursados da Câmara, que estão há anos, falam: nossa, a gente nunca viu um gabinete tão organizado, que chega com tudo prontinho, assim, sabe? Que meu assessor jurídico, por exemplo, às vezes é assessor jurídico da casa toda, da Câmara, sabe? Então, a gente tem muito orgulho da gente, e isso, assim, a forma com que a gente começou, que foi via esse processo seletivo, etc., faz com que eles tenham muita tranquilidade até da competência deles e de me falar o que eles acham. E aí a gente tem sistemas de trabalho, assim, de gestão de equipe, que a gente tem essa semana mesmo, por exemplo, rodada de feedback, assim. Então a gente tem um momento de conversar e entender onde o outro pode melhorar, né, onde o outro tá mandando bem. Então, isso que aí tem essa liberdade também, né, de poder falar com sinceridade. É uma liberdade que eu tento botar enquanto líder da equipe, assim, de realmente botar para as pessoas realmente falarem, escutar, assim, não fingir ser algo que... você pode me dar feedback, mas na hora de que me dá eu falo, não, discordo, sabe? Não, tem que escutar de fato, né? E aí, volta no assunto que você tinha falado, de empreendedorismo. Sim. Eu acho que eu trago um pouco dessa experiência da iniciativa privada também. Eu acho que a gente... E aí, não achar que, assim, a iniciativa privada é tudo lindo e a pública não, tem que só aprender com a privada. Pelo contrário, assim, acho que hoje eu vejo como é que a privada até tem que aprender com o público também, muito também, mas algumas coisas como essa, que na iniciativa privada são muito mais organizadas, eu acho que a gente tem que implementar no público, né? Sim. Então, coisas de gestão pra atrair de também, né, as pessoas, né? Porque acho que você falou do processo seletivo, assim, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa tá nesse lugar de que eu sei que eu estou aqui porque eu quero estar aqui, não é porque eu preciso aplaudir ou, né, ficar aqui à disposição para tudo. Claro que se valoriza o trabalho, qualifica, mas ao mesmo tempo, né, ela pode, assim, às vezes, não quero estar aqui e vou mudar de áreas, né? Então, como valorizar, talvez, né, essa opção de escolher o caminho do público, né? Porque se a pessoa ganha mais na iniciativa privada, numa empresa, num negócio próprio. Então, assim, além, né,
de tudo isso que a gente falou, como engajar também, né? Assim, eu desejo estar no universo público, não como candidato, assim, mas participando de uma maneira assim, né? Como é que você acha que a gente pode qualificar essa busca, né? Esse desejo de estar ali, né? Acho que talvez até cívico, né? De, não, eu vou, né, vivenciar isso. Que não sei se eu tô numa bolha boa em relação a isso, mas eu vejo muita gente com muita vontade de fazer, e não só se candidatar, sabe? Mas com entendimento, assim. Realmente, os 3 que trabalham comigo, o Rodolfo, a Brenda e o Fred, eles têm uma participação muito grande na transformação política que a gente gera, sabe? E eles têm entendimento disso, assim. E eu vejo amigos, por exemplo, que trabalham na política na prefeitura aqui no Rio, que inclusive tem uma super juventude ativa aqui na prefeitura, que também tem esse entendimento da sua importância, sabe? Que eles fazem a roda girar mesmo não tendo mandato, né? Então, acho que entendendo também aí, acho que você como estudante de administração pública talvez possa falar um pouco sobre isso. Possível, pois né? Não, mas até eu estava pensando sobre isso, até a gente olhando o panorama político brasileiro, a gente vê muitos candidatos, muitos eleitos, na verdade, que são muito pelo carisma, né? O cara que é um ex-jogador de futebol, alguém que era uma pessoa muito famosa e tudo mais. Então, como mudar essa realidade eleitoral, né? Eu estou dizendo dos políticos em geral, em focar mais em conhecimento mesmo. Você, aqui, pela minha pesquisa, você fez Renova BR, Movimento Acredito, faz mestrado de administração pública, também é colega aqui de administração pública. Então, como mudar um pouco essa qualificação, essa falta de qualificação que a gente enxerga um pouco nos nossos políticos, assim, e que, querendo ou não, acaba prejudicando, né? Porque se a pessoa não tem muita qualificação, ela pode acabar ela não pode estar ali embasada em algum projeto, em alguma coisa, ela pode estar ali só para benefício pessoal. Então, assim, é uma coisa que eu penso, assim. Sim. Tipo, como qualificar mais políticos, assim. Eu sou super defensora, assim, e vou elogiar muito aqui movimentos como o Renova BR, por exemplo. Sim. Renova, para mim, o Renova é uma escola de democracia e, para mim, é realmente um exemplo de como isso pode ser feito enquanto escola, sabe? A gente vai para esses cursos, como eu contei para vocês, que a gente teve um no fim do ano passado, com 100 políticos, do PT ao PL agora, né? Sim. Então, tem de tudo e a gente ali aprende de fato a lidar. Então, é uma realidade que a gente vive no parlamento, por que não viver em espaços de estudo juntos, né? Então, eu vejo que por ter movimentos como esse, o Renova, a sociedade está valorizando também. Então, é aos poucos, assim, né? Mas acho que a gente não vai deixar de viver também isso. Sim, Claro, sim, com certeza. até porque política também é emoção, né? Também é carisma, assim, é claro que a gente mexe espera com que... outros sentimentos Exato, do eleitorado, né? Ainda né? mais nós brasileiros, super, né, emotivos, entregues, apaixonados, assim, que às vezes confundem um pouco a política com o futebol, né? Pois Vou escolher verdade. aqui meu time, não abro mão esse espaço. Aliás, falando em hobby, Bia, como é que onde você se reconecta com a Bia, né? Sai um pouco da Bia política, lá de Três Rios, não sei o quê, e você se conecta com a Bia humana. É através dos livros, é através... Eu sei que você gosta de gatinhos também, de pets. Como é que você se reconecta? Falando com a família, vivendo uma vida normal, civil, vamos dizer assim. Como é que você se conecta com a Bia humana? Sem carro blindado, sem esses penduricalhos nunca. todos, né? Que Sem às vezes- helicóptero, Nunca mentira. Brincadeira, gente. Desconheço tudo isso que vocês falaram. Nunca dei, brincadeira. Eu sou muito ligada à leitura, assim, então ler é minha válvula de escape, assim, às vezes estou num dia pesado, é até curioso como é que eu até diminuí a minha leitura de política, porque eu chego exausta da vida política e aí, por vezes, eu tenho lido muito mais romance, assim, conto, etc. Então, são hábitos, assim, a rotina da leitura, do filme, da série, de encontrar os amigos ali, ser aquele momento em que você só quer relaxar e falo muito de política nesses espaços também, mas até importante, assim, mas relaxar que seja falando de política, só que de forma tranquila, espontânea, com quem está na sua zona de conforto ali, sabe? Isso é importante, assim. Tem um grupo, por exemplo, que somos alguns amigos vereadores e outros que vivem também na política, assim, muito ativos, e a gente fala disso o tempo todo, só que de uma maneira muito leve. Eu diria que é uma válvula de escape, por exemplo. É um momento que eu tô sendo a Bia
não só vereadora, Luciana Bia, pessoa. Será que é possível trazer também essa leveza um pouco mais para política? Assim, você falou que você vive bem nesse lugar, assim, né? Mas acho que é possível. Eu acho que sim, né? Acho que o nosso espaço também é um pouco para isso, né? Ou muito para isso, assim. Mas trazer um pouco essa leveza, né, pro debate político, assim, seria tão bom, né? Se a gente conseguisse. Seria E é mesmo. possível. Temos exemplos, mas seria tão bom, né? Assim, você acha que temos essa possibilidade? De trazer mais leveza no geral, assim? Para nossa política, assim, sair do debate mais agressivo e vir para um lugar de afeto, politicamente falando, assim, sabe? Talvez, assim, em algum momento conseguir ter esse bate-papo, né, de amigo, né, num ambiente de diálogo político, assim, né? Porque né, as coisas acontecem muito no diálogo, né? Assim, se a gente quer evoluir, a gente precisa dialogar. Né? Não precisa dar show na tribuna, que vai ganhar likes, mas assim, a realidade da política é diálogo. Né? Se quer avançar politicamente, tem que dialogar. É melhor assim, andar ali 20%, 10% ao ano, do que passar uma vida inteira, né, brigando e não sair do lugar. Então, assim, como você traz o diálogo, né? Você acha dessa possibilidade de dialogar mais, ao invés de apontar dedo e, enfim, esse caminho? Pô, vou te falar uma coisa que eu acho que até legal, assim, de compartilhar, que pode até inspirar a gente que esteja assistindo e tenha vontade de participar da vida. Eu acho a vida política, esse diálogo, essas trocas, muito maneiro até, sabe? Eu vejo hoje, assim, 2 anos de mandato, como eu conheci gente. Vou falar uns nomes aqui. A Isa, que eu falei, vereadora de Macaé. Tem o Lucas, vereador lá de Paraty, novinho. Tem o Duarte, que a gente se reaproxima, se encontra em vários momentos. Tem uma galera aqui da Prefeitura do Rio, a Joyce, que fez administração pública, jovem secretária, Flavinho. Pô, uma galera, Ferreirinha. E que a gente troca muito ali, cria-se esse laço até de amizade, sabe? E de desabafo até, e de pensar em política junto, de maneira que não é só pensar política, parece que tá sentando para escrever um projeto de lei, sabe? Não, é ir pro barzinho mesmo e ficar discutindo, sabe? Caraca, como que a gente vai se manter na política, ser reeleito, sem perder nossos valores? Esse debate que a gente falou aqui de forma bonitinha agora, só que falar na mesa do bar, eu acho que, assim, uma coisa legal de compartilhar. É maneiro e rola de uma forma muito espontânea, assim, orgânica, sabe? E, né, uma palavra que você usou muito hoje. E que bom que seja assim, né? Porque talvez a gente tenha uma imagem de que a política, por ser muito ocupada por pessoas mais velhas, já aquela tradicional velha política, a gente não imagina que tem esse lado gostoso também de se viver, assim, entre amigos, né? Ah, isso é importante. É um lado humano, amizade, né? Faz parte, né? A gente faz tanta respeito, amizade. Né? Respeito. E com divergência também. Com certeza. Respeito, com às vezes o cara é de um outro posicionamento político, a gente pode fazer uma conversa, um diálogo. Sim. Isso é muito bom saber disso. Você vê, esses nomes que eu falei, o Pedro tá fiscalizando essa galera da prefeitura, batendo neles, sabe? Mas que bom que a gente tem esse diálogo, né? Esses pontos de diálogo. A política não precisa ser agressiva, né? Ela pode ser... Você pode combater no sentido de querer reivindicar questões, mas você não precisa agredir também, né? Como a gente tem visto aí ultimamente alguns casos aí, mínimos, mas que incomodam um pouco a gente, né? E tudo mais. Bia, para finalizar, qual o seu maior sonho na carreira política, ou meta, objetivo? Solta o coração. Solta o coração, porque agora é a sua hora de brilhar aqui. Seu propósito também, né? Assim, a longo prazo, já que a gente falou muito, né, do longo prazo, assim, seus objetivos, desejos. Tá, eu vou... Parece que é a resposta... Pronta. Não parece que eu vou fugir um pouco, eu vou fingir alguma coisa. Vou trazer uma reflexão. O FHC fala que ele nunca quis ser presidente, né? Por muito tempo, até outro dia eu vi o documentário sobre ele, que chama Presidente Improvável, muito bom também, recomendo. Eu ficava, cara, não é possível, ele fala isso, é papo, sabe? É discurso. Ele tem esse discurso de falar que ele não queria ser presidente, sempre quis, não é possível. Aí, de vendo o documentário dele, eu falei assim, cara, não. O cara é realmente tão focado no projeto, ele era muito até acadêmico, né, intelectual, assim, e que participava da política, ele muito ativa, mas sem pensar no cargo, me pareceu ser verdade, aquela coisa de não pensar no cargo, sabe? E aí, não é que a gente não tenha que pensar no cargo, porque a gente tem, e aí eu falei aqui, por exemplo, com vocês, eu tenho um grande objetivo de meta hoje, que é ser prefeita de 3 Rios, ainda não sei exatamente quando, se vai ser em 24, que eu vou vir ou não, mas quero muito mudar e transformar 3 Rios hoje. E aí, se for perguntar qual é o meu maior sonho político hoje, é tornar 3 Rios referência como uma das cidades mais sustentáveis do estado do Rio, referência em educação, trazer esses cases que a gente tem de sucesso lá do Ceará, lá
no interior de São Paulo, unir isso tudo e fazer com que Três Rios, hoje que é o meu espaço onde eu estou inserida politicamente, possa desenvolver, assim. E aí eu acho que volta naquilo, entendeu? Eu tenho, óbvio, planos, assim, sonhos, mas eu realmente tento focar nesse sonho. Meu maior sonho hoje realmente é transformar Três Rios. Realmente é meu maior sonho hoje, sabe? Daqui a um tempo pode ser outro. Que ótimo. Boa sorte. Boa sorte, já tá se lançando aqui, já tá se lançando. Valeu. E a gente quer agradecer nossa casa aqui, a sua casa. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Espero que você tenha gostado, João. Valeu. Não, mas antes, como é o sonho de vocês? Oi? Aqui Que fica pro próximo Peraí, episódio. Deixa eu falar, né? cadê a Não, câmera fala aqui? sério. A gente tem que falar aqui que a Bia é jornalista, antes de É, tudo, devolveu né? a Por isso ela pergunta. devolveu a pergunta. Foi por isso. Fica pro próximo, hein, pessoal. Assistam Ai, o Pod ai, Poli. ai, ai. Sonho, Obrigado. meu maior sonho é que o Pod Poli seja um sucesso aqui. Boa. Obrigado, Gostei. valeu, Então é valeu. isso, gente. Obrigado, Bia, pela presença. Valeu, pessoal. Um abração. Obrigada, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.